Meu nome é Olin e eu vou resolver a questão 4.10 do livro do Seaborg, Process Dynamics and Control, terceira edição. A questão consiste em um sistema, um tanque misturador, que ele possui um volume V e uma temperatura T. Ele também possui um sistema de aquecimento a gás dado por Q, com o calor que está entrando. Ele possui uma vazão de entrada, uma vazão máxima de entrada e uma temperatura de entrada, e uma vazão máxima de saída e uma temperatura de saída que é a mesma do tanque, né? Ele também possui a temperatura A, que ela representa a temperatura do ambiente externo. Ele dá que o calor fornecido pelo aquecedor a gás tem a unidade BTU por hora, e ele é uma constante, a taxa é constante. A vazão máxima é dada por libra por hora, também é constante. E o volume é dado por pé cúbico, também é constante, o que faz com que não seja necessário fazer o balanço de massa, conservação de massa no tanque, porque como o volume é constante, a vazão de entrada e vazão de saída são as mesmas, né? O calor perdido para os arredores também tem as unidades BTU por hora, e ele varia de acordo com a velocidade do vento. A velocidade do vento é dada por pé por segundo e varia de acordo com essas expressões aqui, né? O calor, dado pelo coeficiente de transferência de calor global, vezes a área de contato, a área de transferência entre esse calor, vezes a diferença de temperatura entre o tanque, menos a temperatura ambiente. E esse U, ele é uma função do tempo também conhecida e dada pela questão, em que U em função do tempo é dado pelo U no estado permanente, mais uma constante B, vezes a velocidade do vento, que é uma função de T. Daí ele dá que o permanente, a área, o B e o TA são constantes. A questão pede para encontrar uma função de transferência relacionada à temperatura de saída, que é a temperatura do tanque, né? E a velocidade do vento. E também pede para listar todas as considerações feitas na questão. Como consideração adicional às que já foram dadas, admite-se que o tanque é perfeitamente misturado. A densidade dos componentes ali, do componente da mistura é constante, o ρ constante, o calor específico representado na questão pelo C grande é constante, e a temperatura de entrada é uma constante também. Bom, aplicando então um balanço de energia para o tanque, dessa questão global aqui, tem-se que o lado esquerdo, ele é a derivada da energia interna sobre o tempo, ele pode ser representado por esse lado esquerdo da função aqui, em que a energia interna, a derivada da energia interna, ela pode ser representada pelo calor específico, vezes a derivada da temperatura em função do tempo, e multiplicada pela massa, que é aqui representada por ρV, para não ficar uma energia interna dividido pela massa, né? Em constante de massa ali. O lado direito da equação é representado por essa outra parte aqui, essa outra equação aqui, geral, em que a entalpia é representada pelo calor específico vezes a temperatura, e o delta, ele representa o inicial menos o final, né? Então, aqui já colocando em forma rearranjada, temos que o fluxo máximo, que é igual, né, entrada e saída, vezes o coeficiente
o calor específico, multiplicado pela diferença de temperatura de entrada, menos a temperatura do tanque em função de T. E esse termo Q, ele representa todas as perdas e ganhos de calor no sistema. Então, aqui a gente representa o calor do tanque que é advindo do aquecedor, ele é positivo, e a gente diminui o calor que perde para os arredores, né? Que seria U vezes A vezes a diferença de temperatura. Mas da questão é dado que o U é representado por essa função aqui, U barra mais B vezes velocidade em função do tempo. Aqui é a temperatura do tanque e menos a temperatura do ambiente. Bom, como essa é uma função que ela não é linear, porque tem dois termos em função do tempo, a gente primeiro precisa tornar ela linear. Então, como um método, a gente pode tomar o lado direito da equação como um f em função da temperatura e da velocidade. E para a gente poder aplicar, então, o Laplace, né? A gente só pode aplicar o Laplace em uma função linear. Bom, então, por série de Taylor, a gente vai abrir a função f em função de t e v como duas frações parciais, como uma soma de fração parcial. Uma derivando o lado direito em função da temperatura com a velocidade constante e o outro termo derivando a função do lado direito em relação à velocidade com a temperatura constante. Esse S, ele representa o estado permanente, tá? Então, a gente pode abrir aqui também multiplicando em função do t menos t barra, que seria o t, a função no tempo ali, menos o t no estado permanente e a mesma coisa com a velocidade. Bom, então agora a gente pode substituir essas diferenças como variáveis de desvio, t' e v', e substituindo a gente chega nessa equação aqui, né? Bom, agora a gente pode resolver cada fração parcial aqui, esse termo e esse termo. A gente resolve em duas etapas aqui. O primeiro termo derivado da função em relação à temperatura. A gente tem essa equação aqui, essa função. Rearranjando, a gente chega nesses termos aqui. E o outro lado da equação, derivado da função em relação à velocidade com temperatura constante, a gente chega nessa equação aqui. Agora, substituindo esses dois termos que a gente achou aqui e sabendo que a derivada de temperatura em relação ao tempo pode ser representada agora como derivada da temperatura de desvio, né, do desvio de temperatura em relação ao tempo, a gente volta na equação geral aqui e ela fica assim, né? Agora ela é uma função linear, então a gente pode já aplicar Laplace. Aplicando o Laplace, a gente chega nesses termos aqui, tá? E a gente considerou aqui que as condições iniciais são zero, é zero, tá? Porque é uma consideração razoável de se fazer e o exercício também não dispõe de outras informações. Então a gente pode dizer que a condição inicial é zero. Rearranjando os termos e sabendo que o exercício pede para encontrar uma função de transferência relacionando a temperatura do tanque com a velocidade do vento, a gente chega nessa função aqui.